Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, a Lu e o Du. Deem oi, se apresentem. Eu sou a Lu, Eu sou Eduardo, casado com a Lu. Luciana Feres Nagumo. Eduardo Nagumo, pra simplificar. Bom, como eu expliquei pra vocês antes, eu tô fazendo essa série. E aí, a única pergunta que eu tenho programada é essa, de como foi o encontro de vocês com Jesus. E aí a gente desenvolve a conversa a partir daí. Então, se quiser contar um de cada vez... Joia, eu começo porque eu fui primeiro. O meu avô foi pastor, ele veio lá do Japão. Então ele sempre foi pastor a vida toda, desde que eu o conheci. Então eu vivi nesse mundo de igreja desde feto. Cresci nesse mundo, vivi toda a minha infância, juventude, adolescência, juventude e nunca saí desse meio. Então a minha conversão foi meio que obrigatória no início, meio que forçada, mas o que me moveu primeiramente a minha conversão foi o medo de morrer, o medo da guerra. Olha só. Na época estava bombando a guerra do Irã-Iraque e nos noticiários que eu assistia da TV me colocava muito medo. Eu tinha muito medo de morrer, então foi quando eu decidi me converter e ser batizado. É engraçado porque eu gravei com a Bia e ela falou que ela a única história que ela conhece de conversão pelo medo. Aí, ó, pronto, já temos duas. A dela foi pelo medo? Então, quanto mais noticiários eu via, mais medo eu ficava e mais salvo eu queria ser. Então, na época, eu estava na igreja metodista. Você então, tinha quantos anos, você? Tinha 11, 12. E então era a igreja metodista, bastante metódica. Então a gente tinha que fazer curso com o pastor e esse curso foi muito longo porque a minha família morávamos em Piracicaba e a igreja que frequentávamos era em Diadema, Longe. São Paulo. Então nós fazíamos aulas em Diadema quando nós íamos, que era também visitar meus avós, meus tios, que era da igreja metodista lá de Diadema. Fiz o curso, fui batizado num dia muito gelado, muito frio. Eu lembro do batismo. Mas esse foi o proforma. Os anos foram passando e eu estava garantido no céu. Meu nome tá no livrinho e tá resolvido. Tava safo, né? Mas a conversão mesmo, acho que veio só aos 15 anos, pouco antes de conhecer a Lu. Foi num acampamento de jovens que realmente eu tive a consciência do que Cristo tinha feito. Eu já sabia, porque tinha passado pelo curso. Mas E cresceu a vida toda num lar cristão, nesse meio, mais, então era alguns amigos meus que nunca viveram essa vida cristã, né? Eu via a conversão deles e achava aquilo o máximo, né? Era da água pro vinho, literalmente. O meu foi... Sem graça. Sabe sapo em água fria que vai esquentando, né? Opa, tá quente, né? Opa, cozinhou. Foi assim. Mas a entrega verdadeira foi nesse acampamento de jovens que realmente foi uma consciência e não só consciência daquilo que eu tinha conhecimento, mas foi um verdadeiro convite mesmo. Uma sensação de estar enganando Deus, né? Querer ir para o céu, né? Ter segundas intenções, mas a intenção verdadeira mesmo que ele queria foi posta nesse acampamento. Aconteceu alguma coisa específica nesse acampamento que você lembra ou não? Foi Não. só um... Palavras, né? Todo o entorno, mas foi com o tempo que a gente
entra... Parece que o Espírito vai convencendo, né? Uma hora eu entra. acho que o desenvolvimento da salvação, né? Aham. Também acontece, né? A salvação a gente, todo dia, toda hora, todo momento. E lá foi especial, mas nada de extraordinário. Deus não me falou nada, não veio uma luz, não veio ninguém que colocou a mão no meu ombro e falou, converta-se. Foi entendimento mesmo. Foi entendimento. E você, Lu? Eu nasci, minha mãe era católica, super católica. Então, assim, a gente ia pra igreja, fez primeira comunhão. Minha mãe nunca teve essa coisa com santos da católica. Eu acho que até que era... essa questão dela de ser convertida, pra mim, é muito forte, né? E de todos os meus irmãos, eu fui a única que continuei ali, frequentando a igreja. Até porque quando eles pararam, eu vi que ela ficou muito triste. Então, eu continuei. Então, pra mim, aquilo era uma coisa assim, falar, conhecer Jesus, ou, enfim, era uma coisa meio natural. Daí, a gente, quando tinha 16, começou a namorar, né? A gente se conheceu tocando. Como vocês se conheceram, então? Não, a gente... Que do nada eu comecei a namorar. Não, a gente participou de um encontro de orquestras, quando a gente tinha 16 anos, a gente toca o mesmo instrumento. Enfim, a gente já tinha se conhecido antes, pequeno, mas não tinha tido contato. E daí lá, a gente ficou mais próximo, ficou mais amigo e tal, e eu sempre fui muito doidinha. Hoje Nada eu não mudou. sou mais, mudou assim, nossa, ó. E daí aquela coisa assim, na minha cabeça eu nunca ia ficar com ninguém, por mais doida que eu fosse, assim, isso pra mim ia vir o Príncipe Encantado, eu tinha muito isso, assim, no coração. Acho que isso, muito romantismo, até de coisas que minha mãe falava e que eu lia. E daí a gente... Das novelas que assistia. Sei lá, nem sei se isso era de novela, mas assim, eu acho que até desses romances mesmo, eu lia muita coisa assim, a Moreninha, essas coisas que minha mãe dava, eu achava aquilo máximo. Porque acho que nas novelas terminava, voltava, na minha cabeça não era assim. Mas daí a gente se conheceu nesse encontro, se aproximou, né, no encontro. Nesse mesmo encontro que você comentou? Não, no encontro de orquestras. É verdade. Não tinha nada a ver, pra nem... É verdade. Ele já tava na igreja, enfim. E daí, assim, meio que todo mundo ficava, eu falei, não, se eu ficar aqui, daí vai ver que eu sou louca mesmo, não é isso que eu quero. Daí a gente combinou de se conversar durante a semana, e daí no outro final de semana eu fui pra Piracicaba, e daí a gente começou a namorar. E a gente brigava absurdamente, muito, sempre. E ele, a cada 15 dias, ele falava que tinha que ir para Sorocaba, na casa do tio. Eu não sabia que ele ia para uma igreja em Sorocaba. Mas depois, mais pra frente, eu descobri. E quando eu descobri, eu comecei a ir junto para essa igreja em Sorocaba. Mas a gente brigando. Eu lembro um dia que os jovens de lá saíram para evangelizar, né? E as coisas que eles falavam, desculpa, só voltando, que eles falavam na escola bíblica ali, eu sabia as respostas, porque eu tinha frequentado, então pra mim eu não via nada de diferente do que eles falavam e do que eu já tinha vivido. Mas aí um dia eles saíram para evangelizar, foi junto, e um amigo nosso, que depois hoje é o pastor de lá, ele falou assim pra mim, você é salva? Eu falei, eu espero que eu seja. Ele falou, não, eu quero saber, você vai pro céu ou não vai? Eu falei, eu espero que eu vá. Ele falou, ou você vai ou você não vai. Eu falei, como assim? Não dá pra ter esse espero, né? Tem que saber. Mas assim, aquilo pra mim, que daí que eu comecei a cair a ficha de alguma coisa. E assim, aquilo me despertou pra entender o que eles estavam falando. Depois eu lembro que depois de um tempo eu me deparei com eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então assim, não tinha Maria, não tinha atalho. E isso pra mim foi o que deu o clique de que eu já nessa época eu não estava indo mais na católica. Eu fiz a primeira comunhão, mas eu não fiz a crisma. Mas falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim, era o meu
eu ia por outros. Sim. Perdia coisa, pulava pro São Longuinho. Dá 3 pulinhos que você acha. E assim, pra mim era meio brincadeira. E ainda pra mim é brincadeira. Mas até que chegou um dia que eu já tinha entendido, a gente orava juntos, eu senti que eu tinha que ser batizada, eu entendi tudo aquilo. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser batizada, ela não concordou. Ela Que falou, teoricamente você já era ela batizada. falou, você já é batizada. Uhum. Eu falei, que eu queria que a senhora fosse. Ela falou, não, você já é, eu não vou. Eu falei, mãe, mas na católica, a crisma é a confirmação do batismo. Então, pra mim, eu tô confirmando uma coisa que vocês colocaram pra mim. Ela falou assim, não, você já é batizada e eu não vou. Isso pra mim foi bem dolorido, assim. Porque era um dia que era pra eu estar a pessoa mais feliz do mundo. Eu estava muito feliz e muito dolorida da minha mãe não estar ali. Né? Que assim, ali eu percebi que a minha família era aquela família Que tava ali no que dia. tava ali, né? Tanto que eu fui batizada junto com o Dadá, e o Dadá pra mim é meu irmão, assim, né? Vocês tinham quantos anos? 16. Você batizou com Não, 16? 19, eu tinha 19. E ele talvez 16. Eu acho que É, era uns Dadá mais novo. 16. Por aí. Tinha 19. Mas assim, tudo isso, como ele falou, não foi uma coisa assim de um dia pro outro. É cada dia um dia, né? Mas a gente ainda tinha várias questões, assim, de... como eu falei, a gente brigava muito. E eu lembro um dia que pra mim isso foi um dia muito marcante, que eu falei... que eu tive um problema no acampamento, que eu tava enciumada com uma menina, que eu achava que o Eduardo gostava dela. E na verdade, que por sinal é amiga da Mary, mundo pequeno, né? Ela fez faculdade junto com a Mary. Eu achava que o Eduardo gostava dela, porque eu acho que eu admirava aquela menina. E ela fez uma coisa pra mim lá no acampamento, que a gente foi de crianças, que assim... tive uma questão lá, meio de saúde e tal, e ela cuidou de mim. E aquele dia, assim... Inadmissível ser cuidado por mim. Não, e assim, aquele dia eu entendi, assim, eu falei, não, ela era... eu via Jesus de verdade na vida de alguém. Ai, que bonito. E eu até falei pra ela, olha, eu tô abrindo mão do meu namorado, se você quiser. Foi bem esquisita a cena. E ela assim, o quê? Mas eu não achei que ela ia achar tão ruim, né? Porque... e eu ainda falei isso pra Porque vocês já Eduardo. estavam juntos ainda. Já, namorado. Já, e eu cheguei pra ele, eu falei, olha, ela é muito melhor que eu, vai lá, tô abrindo mão. Acho que até eles foram conversar, porque os dois ficaram tão sem graça, mas gente, eu falei, não é isso. A conversa deles, gente, essa menina tá maluca. Mas assim, aquilo lá pra mim foi um marco muito grande, assim, de abrir mão, porque eu sabia que Jesus era o principal na minha vida, né? Mas como o Eduardo falou, eu acho que isso foi... a gente foi crescendo, foi amadurecendo as coisas, né? E muitas situações, depois que a gente vai passando junto, que a gente vai vendo a mão do Senhor, eu acho que outra grande mudança, tanto na minha vida quanto na vida dele, foi quando a gente resolveu não frequentar mais... não frequentar a Metodista Livre. A gente não tinha questões com a Mas Metodista era Livre. lá, né? Em Sorocaba. Mas né? era em Sorocaba. É quando a gente decidiu também procurar um lugar que a gente igrejasse a semana, não de fim de semana. Então, acho que isso pra gente também foi um marco muito grande, quando a gente descobriu, conheceu o Jamê e veio pra Como que cá. foi que vocês conheceram ele? Foi A gente estava procurando igrejas aqui. Tava Nós- visitando, né? Visitando, nós fizemos até um curso de Casados para Sempre com o Paulo Manzini. Ah, que legal. Foi o primeiro contato desse lado, né? E ele convidou para visitar outras igrejas que ele também conhecia, inclusive a tenda do Marion. Ah, tá. pastor Marion. E o dia que a gente foi lá era um dia de Festivo. aniversário É. da tenda, então era... Era muito A festa. barulho e eu não consegui ficar. Ah, Era não muito acredito. forte. Pro meu ouvido não E dava. era muito grande a igreja? Não era muito. Mas era uma tenda. Uhum. Era debaixo de uma tenda gigante. E muito barulho. Muito barulho. Calor
lá no Medeiros. E eu trabalhava numa empresa em que nós somos padrinho de casamento de um dos funcionários, e ele se converteu e chamou a gente, sabia que eu era convertido, e chamou, convidou nós para visitar essa igreja, que ele foi convertido, que era do Jamé. Olha Foi só. assim que nós conhecemos, e estava junto nessa procura. Conhecemos o Jamé, e lá a gente ficou. Mas depois que vocês casaram, vocês ficaram muito tempo ainda indo pra Sorocaba? Sim. A gente foi embora em 2003. A gente conheceu o Jamé em 2001, 2 anos antes de ir embora. E a gente se casou em 97. Ah, é bastante. Não, 96, 27 de 7 de 96. É que é tudo certo. Porque eu não quis esperar um ano pra dar certinho. Tô brincando. Mas foi isso. Então, de 96 até 2001, a gente ficava indo pra Sorocaba. Foi bastante. Então vocês ficaram um pouco tempo aqui, na verdade, depois... 2 anos. Depois foram embora. Foi em 2004 que a gente foi. 2003. Finalzinho de 2003. Então, 2001 até 2003 a gente ficou com o Jamé. E quando nós estávamos indo embora, o Tony chegou. Nossa, vocês chegaram antes do Tony. No Jamé sim. Mas o quando... Jamé já Ainda não conhecia era o Tony. nada de unidade, nada, Não, né? Bem não era longe assim. disso. Não. Era CCM na época. Comunidade Cristã Missionária. Segundo o Jamé, era cruz credo mesmo. Porque Não ele nunca gostava não gostava de sigla. Ele achava que isso... Cruz credo, mas é muito ruim. Ele não gosta disso, assim. Então, a gente foi... era o Jamé com outro pastor. Daí, quando a gente tava fora, que o Tony veio. Tá, conta um pouco então de como vocês foram, quando foi esse tempo que vocês ficaram fora. Porque assim, eu sei, né, mas a gente tá gravando um podcast. Me lembrei aqui agora desse fato. Eu tinha estudado na França em 93. Fui fazer um estágio, fiquei 3 meses na França. Na verdade, fiquei 3 meses em Paris. Que é na França, mas assim, é diferente quando a gente fala França, pra onde eu fui estudar e que eu gostei, e onde a gente foi morar, é outro mundo, né? Então, e eu falava assim, depois de um tempo eu também fui fazer um curso na África do Sul. Eu amei a África do Sul, mas eu sempre falava, se fosse pra morar fora do Brasil, eu queria morar na França. Pediu, levou. Mas assim, jamais imaginei isso. Lembro que quando eu fui fazer estágio, o Eduardo, ele fazia estágio da faculdade na Brastemp. Nossa, finada, entregando a idade aqui. Mas eu lembro que lá eu ficava sozinha, eu ficava tirando foto, nem de celular, porque não tinha, tirando foto mesmo, de fogão, de vidro cerâmico que já tinha, as geladeiras. E eu falava assim, não, queria um dia poder ter tudo isso, né? Porque era outro mundo do que essa parte aqui, do né? que tinha no Brasil, é outro mundo. Bom, beleza, trouxe catálogo dessas coisas, porque ele tava lá. Mas falei isso, nem imaginava. Aqui na escola eu já coordenava o curso, tem uma escola de música, e eu coordenava o curso de educação musical. Minha mãe fundou a escola, só que nessa época minha mãe já não estava mais em sala de aula. E eu passei por 2 cirurgias, daí eu engravidei, perdi o bebê. Isso vocês ainda estavam aqui, né? Tá. E a primeira... Esse é o preâmbulo. Em 2000 eu passei pela primeira cirurgia. 2000, depois em 2002 eu passei pela segunda cirurgia. Daí logo depois da segunda cirurgia eu engravidei, que falavam que isso era impossível engravidar, eu engravidei e perdi o bebê. E daí deu um tilt, assim, né? E eu pedi pra Deus, falei, Senhor, eu quero mudar tudo, porque
amo o que eu faço, eu trabalho com bebês, mas era bem complicado na época, com tudo que eu tava vivendo, fazer isso. Sim. E assim, aquela oração, Deus muda a minha vida e... Tira o chão. Orações a perigosíssimas, né? o tirar o chão até foi na volta, a tirada de chão, que eu lembro até o lugar que a gente estava quando a gente orou. Mas daí eu sei que eu orei por isso e o Eduardo trabalhava numa fábrica espanhola, aqui em Jundiaí. E daí a gente tinha ido para um retiro de pastores em Serra Negra. E a gente estava orando por isso, que eu tinha ficado muito mal. Eu lembro dessa oração. E logo que a gente chegou desse retiro, teve um dia que a gente saiu, o Eduardo falou pra mim, ó, eu recebi não, ele falou, você sempre falou que se fosse pra morar fora, você moraria na França. Você queria mesmo morar na França? Eu falei, eu sempre tive essa vontade. Ele falou, porque eu recebi um convite, que a fábrica comprou a fábrica espanhola comprou uma fábrica na França e eles precisam de alguém para dirigir essa fábrica. E eles querem saber se eu topo ficar na direção dessa fábrica. Nossa, eu não sabia que era pra dirigir. Era uma fábrica muito simples, né? Era só produção, né? Mas antes de ir, a gente passou por uma experiência muito legal em Monte Verde. Um pouco de sair dessa turbulência. A Lu tinha acabaram de fazer a segunda cirurgia. Tá, vamos mudar, vamos passear um pouco. E a gente saiu para andar nas montanhas mesmo, lá de Monte Verde, né? Fomos em 2, eu acho. E foi uma experiência muito legal, porque a Lu operada, né? E se acontece alguma coisa aqui no meio do mato, no meio da montanha, somos só nós dois. Deus recebe o meu espírito, é isso, né? Essa viagem foi bem doida. E foi muito legal, porque quando nós nos demos conta do que estávamos fazendo lá no topo da montanha, sozinho, né? Lógico, essa revelação, né? Isso que veio depois, né? Já quando estávamos sozinhos na França, sem nenhum parente para ajudar, sem quase que nem igreja, porque não conhecíamos nada. A gente se viu naquele mesma situação. Olha, Deus cuidou, assim como Deus cuidou lá em Monte Verde, né? Deus está cuidando da gente agora na França. Detalhe, ele em Monte Verde tinha as trilhas. Todo mundo seguia as trilhas. Ele Eduardo, não segue trilha. Ele não segue trilha. A gente ia para lugares e eu, antes da cirurgia, porque na verdade eu fiz 2 cirurgias na segunda vez. Eu fiz a do ovário, não sei o quê, e fiz a vesícula junto. Tinham 2 médicos me operando. E eu não tava bem, eu tinha perdido muito peso. E a gente andava. Tá gravando tudo isso, tá. Mas tudo bem. Aí eu falei assim, Muda, eu tô sentindo que eu tô engordando, Que a gente andava e a gente comia que nem... Foi uma coisa muito louca. Eu sei que nesse fim de semana eu engordei 4 quilos. Engordando mesmo. Não, a gente ficou, sei lá quantos dias, a gente ficou E pouco. vocês ficaram andando ainda. E andando muito. E uma hora eu liguei pro meu médico e falei, olha, tem alguma coisa errada. Eu falei, engordei 2 quilos, engordei isso lá. Eu engordei, daí quando chegou nos 5 quilos que eu cheguei, engordei mais um e falou, eu quero te ver. Mas assim, foi tudo tão surreal naquela viagem, que a gente só comia e andava. E tinha... Eu gosto de banheira e de lareira. E o tempo de descansar eu dentro da banheira ele fazendo na lareira do corpo. Mas assim, foi uma viagem muito especial, assim. Eu nem sei como eu dei conta de andar tudo aquilo, porque a gente chegava a ficar andando, sei lá, horas, né? Passava o dia andando. E é verdade, assim, era só a gente e Deus. E foi assim na França, né? Só a gente e Deus. Pra vocês chegaram, vocês não conheciam ninguém, né? Nada. E não foi em Paris, e não foi em Paris. Não foi. Então, daí o que aconteceu? Quando a gente chegou de Serra Negra, ele veio com essa história, que tinha recebido o convite e tal. Ele falava já super bem espanhol, mas ele não falava francês. E você falava já? Eu falava que nem uma criança de 3 anos de idade. Caía, ele vai tomber. No fome não ia passar, nem vontade no banheiro, então resolvido.
Mas assim, quando eu fiz o estágio, eu fiz com crianças pequenas. Não deu Então, pra pegar muito vocabulário, né? não, eles cantavam... o meu vocabulário era muito infantil. Tanto que lá na França tem essa coisa de ter que... o tutoyer, o vouvoyer, né? Que é usar o vous, o tu, que é informal e formal. Todas as frases dele eram formais e as minhas informais. Então, quando ele estava com os jovens da igreja, ele falava super formal. E eu, se eu ia numa reunião com o pessoal da fábrica, eu tinha que ficar meio quieta, porque eu era informal demais. Parece engraçado, mas a gente passa umas saias justas, né? Mas aí, quando veio esse convite, a gente estava muito próximo do Jamê. A gente era discípulo do Jamê. E daí a gente não contou pra ninguém que veio o convite, porque no meu caso ia ser uma revolução muito grande por conta do meu trabalho da escola. Porque você tava aqui já eu que coordenava, eu tinha muito aluno, a escola era imensa, assim, só eu tinha uns 150 alunos. Mentira? Tinha muito aluno, tinha fila de espera, era muita criança, tinham outros professores comigo, mas todas as turmas eu ficava, e as crianças bem grudadas comigo. E era outra estrutura, outro esquema de escola. Mas era assim, sair daqui hoje pensando, deve ter sido uma loucura a hora que eu saí. Mas daí a gente só contou pro Jamê, que ele cuidava da gente, falou, olha, a gente recebeu essa proposta e você vai decidir o que a gente vai fazer, tá na sua mão. E daí ele falou, olha, eu vou orar e vou ver. Ele falou, não sei, né? Ele tinha recebido uma palavra, e eu também, que o Jamezinho tinha alguma relação comigo muito forte. Então, para eles foi assim, como que eu ia sair dali naquele momento? E ele tinha colocado a gente para caminhar com outro casal. Todos os discípulos dele, ele colocavam de 2 em 2 para caminhar. E com a gente era a Cindy Alexandre. E um dia eu liguei pra falar com a Cindy, o Alexandre atendeu o telefone, ele falou, deixa eu passar pra Cindy. Daí ele falou assim, Lu, antes de eu passar, de falar um negócio, eu tive um sonho com você que eu acordei chorando. Eu tava no aeroporto me despedindo. Meu Deus. Que você estava indo embora. Eu falei, não, a gente tá muito amigo, não é pra eles irem, né? Agora que a gente ficou realmente muito unidos. E daí ele falando e eu fiquei quieta, porque o Jamê tinha falado, não contem pra ninguém. Você conta pra um, que conta pro outro. Vamos ouvir de Deus. Daí o Alexandre falou aquilo, começou a falar, eu fiquei quieta, ele começou a chorar. Daí eu comecei a chorar também, ele, Cindy, você não acredita? Daí eu já ouvi a Cindy chorando. Ele falou, não é verdade, não é verdade. E daí eu falei, não, a gente não sabe, né? O Jamê tá orando. Daí o Jamê ficou sabendo disso, ele falou, Deus tá honrando os vínculos que eu estabeleci. Ele acabou contando, então eu acho que é pra ir. Então ele abençoou essa nossa ida. Depois a gente ficou 2 anos e meio na França, 2 anos e meio na Espanha. Quando a gente chegou na Espanha, o Luca nasceu. Acho legal contar as histórias do Luca, porque vocês têm bastante... Ixi. Não foi nada muito, ai, que lindo. Foi bem caótico, né? Mas assim, quando o Luca nasceu, quando ele tinha 3 semanas, o Jamê foi pra lá fazer a consagração. Mas vocês já estavam na Espanha, né? Na Espanha. Daí ele foi pra Espanha, fez a consagração. E ele foi embora, ele falou, eu vou voltar aqui, quero ver uma igreja nessa casa. Daí, depois de 2 anos e meio, ele foi visitar a gente e chegou no dia de reunião, depois ele ainda foi pregar lá onde a gente congregava. E ele que falou, acho que agora o ciclo tá acabando e a gente acabou voltando. E coincidiu com a crise de 2008 lá na Espanha. Sim, na Europa toda, né? Que teve a crise primeiro nos Estados Unidos, a imobiliária. E também pegou a mesma bolha que estava acontecendo lá na Espanha, principalmente na Espanha. Então, a produção diminuiu, muita gente saiu e eu estava enxergando que eu estava tomando o lugar de espanhol. Né? Entendi. Então eu pedi deve ser muito desconfortável. Aí eu pedi para voltar também. Aí você voltou e continuou trabalhando na mesma empresa ou não? Sim. Sim. Mais 2 anos aqui. Né? Era outra direção, outro esquema. E não deu esquema. Porque assim, hoje tipo, tem que ser, o que você trabalha não tem nada a ver com o que você trabalhava antes. Então. Mas você trabalhava numa área que você
que você já tinha formado? Sim. Eu fiz engenharia de Eu produção. esqueço. É, Que pra a gente mim o é também. psicólogo e professor de tênis, acabou. Tem nada a ver Nada com... a ver. Mas eu fiz engenharia de produção, então eu sempre trabalhei na produção. Sempre trabalhei em linha de produção. Então, com o pessoal chão de fábrica. Isso foi muito legal. E desde então de igreja, né, de entender comportamentos humanos, até o próprio, né, porque a gente sabe tem que fazer, mas não faz a coisa certa. Por quê? Eu mando funcionário fazer e não faz do outro jeito. Por quê? E teve uma época que eu trabalhei na Sadia e eu tinha lá umas 20 mulheres. Nossa. De baixo. E aquilo foi a gota d'água. Nunca mais eu quero trabalhar produção na minha vida. E para entender, então, a cabeça delas era... Mas ele trabalhou na Mary Kay também. Nossa, que acho que é pior ainda, né? Não. A convite do Daírson, né? E então foi uma caminhada também que levou aquilo que eu acho que já estava programado para ser, né? Para estudar. Então foi um complemento, né, da engenharia. Acho que a engenharia foi uma introdução, a possibilidade de trabalhar com pessoas, que basicamente Era isso que eu ia perguntar, como a que minha chegou na profissão psicologia? era lidar com pessoas. Pessoas de chão de fábrica. Melhor ter a formação para ajudar. Pessoas de outra cultura, né? Totalmente Nossa, e diferente. se a produção é muita gente ainda. Muita cultura diferente. Não, e também lá da França, da Espanha. Não, na França foi absurdo. Não, na França, assim, se eu admirava meu marido lá, tira o chapéu, pode passar em cima. E Olha, a ele cultura, corta porque não deixa elogiar. e a cultura espanhola trabalhando aqui no Brasil, né? Fazer esse meio de Porque a campo. empresa era espanhola. Nossa, é verdade. Então foi muito legal. Então foi só uma consequência, né? Foi jóia. Mas legal, porque Então, eu ficava pensando de onde via a psicologia, agora eu entendi. De onde veio. E eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando lá em Pompeia. Não, Também numa é cultura verdade, japonesa. Tem essa parte também. Em chão de fábrica também, tentando reestruturar a produção de uma fábrica. Muito interessante também. Tá, e aí o Luca nasceu? Então, como eu falei, eu tinha passado já por 2 cirurgias e foram cirurgias de endometriose. Então, assim, a segundo médico, quando eu engravidei, ele falou assim, você não precisa ficar triste se o neném não vingar, não sei o quê, porque você é engravidável. Horrível ouvir isso. E... Com esses termos, né? eu perdi o bebê, então foi tudo bem dolorido, assim. Mas, daí quando eu pedi pra Deus pra mudar toda a vida, a gente foi pra França e lá deu pra entender que o esquema que eu tinha de vida aqui no Brasil não cabia um bebê na minha vida. Como eu falei, eu tinha sei lá Pelo menos quantos 150 alunos, eu tinha muito aluno. A gente saía de casa, saía às 7 horas da manhã, chegava de noite. Enfim, não tinha esquema para um bebê. E de repente minha vida virou no avesso, assim. Porque lá eu era esposa, ele trabalhava de terno e gravata, e eu que fazia, lavava, passava. Cuidava de casa. Eu falo que eu sou chiquérrima, que eu aprendi a cozinhar na França pelo telefone com a minha sogra. Porque eu ligava pra minha sogra pra saber como. Não dava nem pra ligar pra minha mãe, porque minha mãe tava trabalhando no meu lugar. Assumindo que você vai ver. Então, enfim, daí assim, mudou completamente. E eu, no começo, eu vi que eu tava virando um bichinho do mato, né? Daí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui pra virar gente, pra eu ter que me vestir, pra eu ter que fazer as coisas. Mas daí lá, assim, a gente tinha uma vida. A gente morava numa cidadezinha que tinha 10.002 habitantes, que nós éramos os dois. Que ninguém falava português. A gente tinha uma pessoa que a gente conhecia que era um português de Portugal, mas a gente só falava português entre a gente.
A gente tinha o carro, mas como eu ficava com ele, então eu fazia tudo de bicicleta, eu ia pro supermercado. Bem interior do interior, né? Só que é o interior do interior, na França, que tem tudo, toda a estrutura, concessionária de todas as marcas, assim, numa cidadezinha. De né? 10.002 habitantes. A gente tava a 20 minutos da praia, então, às vezes, fim de semana a gente queria sair. Gostoso. Maravilhoso, e a praia linda. Mais fria, né? Fria, Sim, mas assim, Mas é praia. normal-dia. Apenas. Se fosse quente, a gente tava no céu, né? Porque o paraíso... Não, tudo era Não muito tinha voltado lindo. nunca Não, eu amava a França. Amava, assim. A gente tava a 1h20 de Paris. Então, de trem, né? Não era tão longe assim. Não era longe. É assim, pro parisiense é longe, pra gente, pra mim não era. Pra gente ir pra São Paulo é a mesma coisa. É bem essa relação, assim. Mas a gente tinha uma vida completamente diferente. Daí, como eu falei, o meu médico do Brasil, ele era amigo do Bambambam da França. E lá a gente teve, como o meu médico no Brasil, ele gosta de vinho, me conhecia por conta de congresso, eles iam ver vinho, ele me indicou para esse médico. E era, assim, a maior autoridade lá em endometriose. Daí ele me viu, ele falou, olha, eu não vou tentar fazer nada para você engravidar se você tiver um mínimo de endometriose no seu corpo. E daí comecei a fazer todos os exames e tinha. Daí eu passei por uma terceira cirurgia lá. Daí lá já tem todo um esquema de médico super, né? Assim, é incrível a França nisso. Mas ele já me encaminhou para uma top lá em fertilidade. E ela falava, você não tem como, não vai engravidar, não tem como engravidar, não sei o quê, então a gente vai fazendo todos os passos para você fazer uma fertilização in vitro. Quando chegou nessa fase de ser operada, fui operada em 2005, a gente tinha chegado lá em 2004, 2003, 2004, né? Depois que acabou a cirurgia e que eu já estava com essa médica, a fábrica falou que ia mudar para Espanha. E daí ela falou, olha, aqui na França as primeiras fertilizações são de graça. E na Espanha eu não sei como é. E eu não queria fazer fertilização. Mas ela falou assim, você tem que aproveitar, porque não sei como vai ser depois, normalmente isso é muito caro, se você tá aqui, não sei o que, não tem como você engravidar. E essa médica era em Paris, então eu ficava indo, né, pra lá direto. E daí ela falou, então a gente já deixa marcado todos os primeiros exames para você fazer a fertilização in vitro e vamos ver se você consegue fazer ou de repente até duas. Se dava tempo antes de vocês mudarem, né? Ela falou, uma antes de você mudar dá certo, porque tem toda uma burocracia. É rápido, mas tem uma burocracia, né? E daí eu não tava muito boa, eu não tava passando super bem, tava meio enjoada já e eu achei que pudesse já tá grávida, mas ela falava que eu não era engravidável, então não era, né? Daí eu fui pra Paris pra fazer ultrassom pra começar a fertilização. E no ultrassom eu tava de 12 semanas. Eu já ouvi o coração, tudo. Porque quando eu engravidei no Brasil, foram 12 semanas e daí parou, não tinha batimento. Que é aquela... Nossa, foi com a exata mesma quantidade de semana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas Olha foi. só. E daí, quando tava lá, eu vi que já era e... Então, aquela coisa assim, se comemora... Assim, a gente esperou pra dar a notícia, porque... Assim, eu vi a minha família nem conseguia curtir muito. Sim. Porque ninguém acreditava que ia dar. Que ia rolar, né? Acho que a gente deu a notícia com 16 semanas pras pessoas. Daí, logo depois, eu enjoei muito, absurdo. E perdi peso. Daí, como eu já tinha 35, lá... 35 anos? 35 não quilos. anos. Não quilos, é verdade. 35 anos.
A médica achou que eu tinha que fazer uma aminocentese. Que isso? A aminocentese é um exame que você faz para ver como tá o feto, todo um exame genético para ver se pode ter síndrome de Down, pode ter alguma coisa, mas é bem invasiva, é uma agulha grande que coloca e tem um risco de aborto o exame. Daí já foi uma outra novela isso, porque sim, eu falei assim, lá se a criança tem síndrome de Down, por exemplo, eles tiram. Nossa. E eu não iria tirar, né? E daí eu liguei para uma prima que é professora de genética na USP e eu falei, Teca, olha, eu não sei se faço, porque eu não vou tirar. Ela falou, olha, tem o risco sim, mas esse risco no Brasil é de X%, na França é de 0, tanto por cento. Você vai fazer em Paris, que já o risco é X. E nesse hospital de Paris, que é menor ainda. Eu falei, mas ainda assim tem o risco. Daí ela falou assim, mas eu vou te falar. É preferível, já que colocar a pulga, você faz. Se a criança tiver alguma coisa, você se prepara para essa gravidez. E se não tiver, você curte essa gravidez. Eu acho que eu tinha dificuldade até o final da gravidez, assim, não foi uma coisa super curtida, porque o medo era por todo o histórico, né? Mas daí eu fiz e tinha que ficar deitada 48 horas depois. E o Eduardo tinha que trabalhar. Daí ele pagou um hotel, que normalmente a gente ficava em Ibis, ele me colocou num Mercury, que era 1 grau acima, e tinha serviço de quarto, porque eu não podia levantar. E eu lembro que eu tava sozinha e daí tocou o telefone e tal, e falando, ó, não é síndrome de Down, eles já ligam pra avisar. Depois tem outras coisas que podem ser, mas isso eles já descartavam. Que já deu uma aliviada. Mas ainda tinha o risco de aborto, então você fica naquela, né? 48 horas de angústia. Mas daí eu tava deitada e eu orei e falei, Senhor, mostra que tá tudo bem, eu preciso sentir que tá tudo bem, porque eu tava sozinha, eu tava pirando ali. E na hora que eu fiz isso, ele chutou. Foi a primeira vez que você sentiu? E era cedo pra eu sentir. Porque a aminocentese tem que fazer com 17 semanas, normalmente a partir da 19ª que você começa a sentir. E a primeira gravidez demora mais pra sentir também, entender que aquilo era. Mas foi muito forte. Daí ele chegou à noite e eu falei, você não acredita, porque a hora que eu tava, não sei o que, eu orei e ele chutou. Ele fez uma cara assim de que, Daí, tá se iludindo. Daí eu falei, não, se foi Deus, você vai colocar a mão na minha barriga e ele vai chutar de novo. Daí ele colocou a mão na minha barriga e tum. Que legal. Ai, foi muito especial. Eu tenho tudo isso escrito, que eu escrevi isso. E daí foi assim, depois assim, a gravidez foi tranquila, sim, tinha os enjoos e tal. Só que eu ia mudar de país e o meu medo era esse. E que vai mudar junto, né? Porque eu ia mudar de 7 meses de país para um país que eu não falava nada. Você acha que você fala espanhol? Não, e lá você já tava com seus médicos, tudo, né? Exatamente. Daí minha médica falou, o difícil é entrar, sair sai em qualquer lugar. Porque eu tinha esse medo. E ela ateia total. Ela falou, eu não sei em quem você acredita, mas esse é meu bebê milagre. Porque ela falou, você não tinha como engravidar. Você não tinha. O tempo todo era essa. Ela falou assim, não sei o que você acredita. Eu falei assim, ele é meu milagre. Mas daí a gente mudou e daí ele veio e... Saiu na Espanha. Saiu na Espanha. Foi assim, foi muito especial. Tudo muito especial. Acho que... eu nunca passei por nada disso, mas acho que assim, experimentar Deus nesses processos deve ser um negócio muito maluco. De sentir o cuidado, mas igual você falou, igual a história que você contou, assim, tipo assim, foi um chute, mas assim, foi a resposta. Foi. Não, foram várias coisas, assim, eu estou pulando zilhões de etapas, assim.
Teve uma outra coisa, que uma vez minha irmã foi me visitar na França, eu tava de 5 para 6 meses. E o meu médico no Brasil, esse que é amigo do outro lá, ele é o top da endometriose no Brasil. Os livros da USP que Tudo usam, dele. é tudo dele. Que, inclusive, quando eu fui operada, a gente nem tinha condições. Meus pais bancaram uma cirurgia no Sírio, foi uma coisa assim, né? E ele ia para Paris passear com os filhos. E ele pediu para eu fazer um roteiro para ele passear com crianças. Os filhos tinham 10 anos. E eu fiz. Daí coincidiu dele estar em Paris e minha irmã tinha ido lá me visitar. E a gente foi passear no lugar e eu fui assaltada no metrô. E foi um susto, porque levaram minha carteira com todos os meus documentos, coisas de saúde, dinheiro. Então foi bem ruim, assim. Daí eu lembro que eu cheguei em casa e eu escrevi pra ele, falei, doutor Maurício, olha, aconteceu isso, isso e isso, cuidado em tais lugares, porque assim, né, a gente toma cuidado na 25, mas em Paris você não toma, né? E daí eu escrevi, ele falou, olha, é o seguinte, muito provavelmente pode ser que você tenha um sangramento, você já vai tomar um banho assim, pôr a perna pra cima e assim. Porque eu não tinha acesso, assim, com o médico na França, né? Sim. Mas, assim, não deu meia hora. Tudo que ele falou que aconteceu. E eu fiquei super calma, porque ele já tinha avisado. Ele falou, esse sangramento não vai ser nada. Assim, não seria muita coincidência, sabe? Sim. Ele tá lá, eu fazer um roteiro, eu ter sido assaltado com ele lá, e eu ligar, assim, e tudo. Você já faz isso e ficar em paz. Então, foi tudo muito especial, assim. Dá muito pra ver a mão de Deus, né? Tipo assim, arquitetando, mexendo os manequinzinhos, assim, pra... Em todo momento, em todos os momentos cruciais, né? Sempre ele teve direcionando. Questões do Luca também, assim, né? Que a gente vê, assim, ele falando muito claro. Então é muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho das histórias do hospital com o Luca. Porque assim, pelo menos a parte que você conta da coisa da música, do som lá, eu acho tão... Mas Porque pra mim, a sensação quando eu ouço você contar essa história, parece que você era um anjinho lá, entendeu? Tipo, talvez pra quem estava lá, entendeu? Tá. Eu não penso muito assim não, mas tudo bem. O Luca, ele tratava com homeopatia e tudo certo, resolvia. Daí teve um dia que ele teve uma febre e a gente não descobria. Assim, nada justificava. Não, ele tava ruinzinho, nada justificava. Daí o médico pediu pra fazer um exame, daí no hospital falaram, ele tá com princípio de pneumonia. Daí o médico entrou com antibiótico, a coisa foi indo, não melhorava. E eu e o Eduardo, a gente começou a não falar a mesma língua, porque o Eduardo, vamos dar um banho nele quente, não, tem que dar banho frio, e daí, não, tem que deixar dormir, e a gente começou a falar línguas bem diferentes naquela fase, assim, por o que cada um achava que tinha que fazer. Mas teve um dia que pra mim foi horrível, porque eu coloquei ele na minha cama, e daí ele ardia de febre, e daí eu levei ele pro chuveiro. E ele falou assim, eu queria estar com Jesus, mamãe. Nossa. Daí eu falei assim, filho, chorando, né? Jesus tá aqui. Ele falou, não, mãe, aqui tá muito ruim. Eu queria ir pro céu com Jesus. Aqui tá muito ruim. Nossa, eu quase entrei. Quase derreteu e foi embora com o ralo do banho, né? Aquilo foi muito louco. Quantos anos ele tinha? 7. Com 7 ele teve... 7 para 8. Ele teve isso, daí no ano seguinte ele teve a alergia, né? Veio o negócio alérgico. Daí no dia seguinte a gente foi pro médico de novo com ele. O médico falou, olha, ele não tem mais nenhum antibiótico que ele possa fazer via oral, então vai ter que internar para fazer intravenoso, né?
E daí no hospital, assim, foi logo quando o Eduardo tava voltando de Pompeia. Tava pra ele, pro Lucas, assim, a gente passava a semana sozinho um pouco antes disso. Era só eu e ele. Ele sempre foi apaixonado pela prima, pela minha sobrinha. Então, quando ele foi pro hospital, tava tudo bem ruim. Mas eu parei minha vida e fiquei lá com ele, que minha vida era agitadérrima. O Eduardo tava aqui, tava com ele, minha sobrinha ia pro hospital visitar. Então, tava ruim, mas nem tanto ainda. Dava pra dar um jeito, né? Assim, tava todo mundo ali com ele, a gente tentando contornar. Mas nada melhorava e nada tirava essa febre dele. E daí, Tava bastante tempo assim? Foram uns dias, eu lembro que ele internou numa quarta, daí na sexta ele ficou Piorou. bem ruim. Daí, naquele dia, a Cinti, filha do Jamê, foi visitar. Daí ela falou assim, Luca, eu tava orando e Jesus falou pra mim, ela não sabia de nada, ela falou assim, Jesus falou pra mim que você disse que quer ir com ele. E se você quiser continuar aqui, você precisa falar isso pra Jesus. Porque ele tá achando que você quer ir com ele. Daí ele falou assim, mas eu não quero falar isso. E ela falou, não, a gente ora e tal. Ele falou, não, eu não vou orar. Nunca vi o Lucas falando, não vou orar. Mas ela tentou e ele nada. Daí isso foi na sexta, chegou no domingo, no sábado, no domingo, não sei. A médica falou, não tem mais o que fazer aqui no quarto. A gente precisa de um aparelho que só tem na UTI, que é o BiPAP, que é horrível, que você põe na cara. É horrível. Sim, ele vai precisar do BiPAP, tem que ficar lá. Daí foi robodó, porque nada resolvia. Eu já... Ele não tava conseguindo respirar sozinho. Não tava. Antes disso, teve um dia que eu, no quarto ainda, que eu fui fazer inalação nele com Berotec. Aquele negócio era muito forte, eu acho que eu inalei, eu já tava fraca. Daí eu desmaiei, ele conseguiu chamar a enfermeira, eu desmaiei. E foi... Daí eu lembro quando foi pra ir pra UTI, eu falei pro médico, eu não tenho mais força. Ele falou assim, mãe, é o melhor lugar pra você ficar. Porque você não vai precisar fazer nada, ele só vai precisar da tua presença. Agora né? E daí eu fiquei junto. Só vou fechar do Luca, depois eu conto a música. Mas aí a gente foi, ele foi pra UTI, ficou lá e muito ruim, muito ruim. Daí teve um dia que falou assim, não tem mais onde furar, a gente precisa passar um catéter. E daí... Ai, Jesus. 7 anos de idade. Daí pediu pra todo mundo sair da UTI, porque na idade dele eu podia entrar. Daí pediu pra eu sair, quando terminou, a chefe lá dos médicos me chamou e falou, olha, mãe, tem uma notícia boa e uma ruim. Primeiro, seu filho é muito bonzinho. Como seu filho é bonzinho? Mas não dá pra passar o catéter. Ele tá muito entupido. Tinha feito um ultrassom e tava o pulmão... Daí, numa terça-feira seguinte, isso foi na segunda do catéter que não dava. Daí chegou no dia seguinte, eles falaram que iam fazer uma cirurgia nele pra drenar, né? E precisava da máquina do raio-x. Tinha que ir pro raio-x pra marcar no corpo onde tinha pra poder furar lá na cirurgia. E daí, de manhã, na terça-feira, quebrou a máquina de raio-x. Meu Deus. Então, daí a gente ficou nessa de espera pra consertar a máquina de raio-x. Quando chegou na hora às 2 horas, que era o horário de visita, entrou o Tony com o Jamê, com o Eduardo, pra orar. O Jamê nem deixou a esposa entrar, porque... O Luca tava, assim, ele mal tava andando, tava super magro. Não era uma coisa que era legal todo mundo ficar vendo. Não, tava horrível. Né? Tava bem complicado mesmo. E daí, o Jamê falou que a Cinti tinha falado, Luca, você precisa falar
para Jesus que você quer melhorar, que você quer ficar aqui. E ele já não estava falando direito. Daí, quando o Jamê saiu, o Eduardo entrou. Falou, filho, você quer repetir minha oração? Eu falo e você repete. Daí ele quis. Daí o Eduardo orou. E ele falando que ele queria ficar bem, pedindo para Jesus para ele ficar bem, para ele ficar. Isso foi era até 2h30, sei lá, a visita. Quando deu 5 horas, consertou a máquina de raio-x. Daí eles desceram para fazer. Não tinha mais nada no pulmão e a febre cessou. Não, foi assim, era uma coisa que tinha que ser tratada com... O Jamê falou assim, eu tenho muito claro que Deus está querendo falar com o Luca. E a gente já não falava a mesma língua, daí depois a gente foi se acertando, aprendendo a lidar juntos com isso. Mas foi intenso. Ele lembra disso? Luca? Eu falo de vez em quando, eu trago a memória, porque eu acho que isso foi muito forte, assim. Sim, então por isso mesmo eu tô perguntando. E agora ele vai lembrar, porque vai estar gravado. E a gente vai fazer ele escutar? Mas daí, assim, ele tinha alguns medos, e isso eu descobri depois, o Luca lá. Que a gente tem uma amiga, Margarete D'Arezzo, que faz as músicas. E a Marga um dia falou assim, Luca, e como foi? Porque ficou todo mundo, né? Assim, como que Queria foi? Como foi? Não sei o quê. Daí ele falou, não, a comida de lá é gostosa. Porque como ele não comia, ele só faltava chamar Pizza Hut. Eu nunca vi servirem hot dog numa UTI. Mas nem era isso. pra fazer ele comer, né? E... Não, que o pão é gostoso, que não sei o quê. Ele só falou bem das coisas do hospital. Daí ele falou assim, e ainda bem que eles não foram. Eu falei, quem não foi? Mãe, aqueles lá que vão. Ele tinha medo que os doutores da alegria fossem, porque ele tinha medo de palhaço. Eu me identifico muito. Não, imagina, além de você estar na UTI, você tem medo. E daí, não pode entrar. A gente Isso que eu ia perguntar, na UTI não pode, né? Não, não sei. Não sei se entraria na UTI, acho que não. Mas na cabeça dele ele tava no hospital, pronto, vai entrar. E acho que ele, na cabeça dele, não sabia direito que ele tava numa UTI. Eu não sei não sei mesmo. Mas, quando tinha a troca de limpeza da UTI, ele ficava desesperado. Porque era o horário que eu não tava. Mas eu não sabia. Tinha que sair, né? Eu tinha que sair. Eu que fiquei a maior parte do tempo na UTI. E daí eu pedi como ele era o mais velho lá, porque assim, quando entra criança que fica muito tempo assim, normalmente são crianças que têm uma deficiência, mas assim, na situação dele não tinha nenhuma criança. Ou é pequenininho ou é criança com deficiência. E daí eu pedi se eles deixavam o Lucas só naquele momento ficar com o iPad. Pra poder se distrair, né? E daí deixavam. Só que daí começou com essa história. Que eu ficava lá porque eu ouvia os sons dos equipamentos. Você não tem o que fazer na UTI. Você chega uma hora que você já tá delirando, né? E eu converso com a Sombra. Daí eu começava a conversar. Faz amizade até com a vassoura. Então, daí eu começava a perguntar, né? Assim, dos casos, assim. Pras mães, pra dei uma bíblia pra mãe de uma menininha que tava ali, que era legal pra criança, tal, livro de história. Mas o que ficava, que eu chamei o médico lá, porque começou com uma criança que uma determinada hora, era o tempo todo assim, pam, 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 pam. O barulho dos equipamentos lá, né? Só que uma determinada hora do dia, sempre, no mesmo horário, mudava a música. Eu não lembro agora como que era. Mas, por exemplo, quando ficava pam, pam, eu começava, eu posso escutar o exército de Deus. Eu ficava, eu pegava o intervalo da música e cantava algum corinho, né? Mas aí eu comecei a perceber algumas alterações e que que daí eu falei pro médico e que realmente ele tava tendo uma alteração respiratória, batia toda vez no mesmo horário? Algumas coisas, e daí ele liberou pra eu entrar mesmo e pesquisando de cada um. Então eu comecei a avisar, falei assim,
tá mudando isso. Eu já chamava enfermeira e às vezes mudava a medicação. Mas não foi anjinho, assim. Foi mais falta do que fazer ali dentro. Porque assim, chega uma hora que... E é engraçado, né? Porque quando a gente pensa em UTI, você pensa que é o pior lugar, né? Só que quando fala que vai sair da UTI, você não quer. Porque você acaba vendo que é o lugar mais seguro pro seu filho estar. Sim. Monitoramento o tempo todo. Porque não é a gente que tá cuidando. Sim. Tem gente cuidando. Que estudou pra isso, né? Que tem capacitação. Porque assim, no quarto, às vezes você fica, chama, daí não vem, atrasa, tá com febre, não sei o quê. Na UTI, não. Você Tocou tem uma musiquinha diferente, aparece alguém. Eu chamo alguém, né? Mas, No assim, seu caso... Mas tem alguém ali, né? E, assim, são experiências, assim, duras ficar ali dentro. Tinha uma criança que eu lembro que era ossos de vidro, eu não sabia que isso existia. Nossa, existe? Você encosta na criança, ela quebra. Meu... Na hora que você troca a fralda, quebra. Nossa, Que agonia. Normalmente eles não vivem muito. Né? Mas assim... Colapsa. Mas, nossa, aquilo pra mim ali... Não tinha como não ficar ali orando ou cantando. Eu ficava cantando pra eles, deixava assim... É isso. É isso que eu falo. Parece que você era um animador ali. Uma palhaça. A que consegue enxergar música no aparelho, entendeu? Mas eu acho que isso não é coisa minha, assim. Eu acho que quem trabalha com música fica com... Não, mas é coisa sua, você trabalhar com música, amiga. É verdade. Talvez seja isso. Mas assim, foi bem especial mesmo. E foi muito especial como Deus falou com ele, né? Então. Por isso que eu até perguntei se ele lembrava. Porque assim, pra vocês era uma experiência. Pô, foi difícil ter o filho. Aí a hora que tem, fica doente. Mas pra ele, como foi pra ele nesse momento, assim? Não era pra vocês. Apesar de ser duro pra vocês, não era pra vocês naquele momento. Quando ele nasceu com uma dermatite atópica muito severa, assim. Ele fica meio assim, eu vou falar isso, mas assim... A gente se apaixona porque é filho da gente, mas ele era todo enrugado, todo. Mas por causa da dermatite. Ele era muito severo. E daí, quando a gente veio pro Brasil a primeira vez... Não, foi a primeira vez. Ele veio com 5 meses. Quando ele veio com 1 ano e pouquinho, ele tinha várias questões de pele e eu fui num dermato. Quando a gente chegou no Brasil, não teve nada. Mas eu falei, olha, eu queria orientação, porque quando a gente chegar lá, acontece isso. Daí, conforme eu fui falando, ele falou, olha... essa dermatite que ele tem, quando com 1 ano vai ser assim, não sei o que. Daí ele falou, com 7 anos, normalmente ataca na questão respiratória. Olha só. Que foi onde realmente foi. Então, assim, foi mais fácil, né? Assim, mais fácil não, mas parece que tá um pouquinho... Vocês já estavam mais preparados. Previsível. Eu acho que preparado Não, nunca tá pra isso. Por mais que você saiba, né, na hora que passa é outra coisa. É muito, muito doido. Você... Deus, você não tem... Você fica completamente impotente, né? Tudo. Quando você tem filho, você descobre que... Se não for Deus, o que faz, né? A gente vê que não tem controle mesmo. Muito bom. E quando a gente chegou no Brasil, daí que mudou tudo. Vocês voltaram, o Lucas já tinha... Ele era novo. 2 mesmo, anos. né? Faz 16 anos que a gente voltou. Daí que a gente tava com a vida assim... Sei lá, porque foi antes dele sair da Coespam, mas a gente voltou, a gente começou voltou, né, pra comunidade e tal. Mas teve alguma coisa... E ainda era só a do Jamê, né? Era. Completamente mudada. Porque daí já não tava o outro pastor, tinha vindo o Tony. Já era bem diferente. Mas quando a gente voltou, teve um dia que eu lembro que a gente tava na sala do apartamento. Não sei porquê. Que a gente orou pedindo pra Deus tirar nosso chão. Assim, que a gente queria viver uma outra coisa. Pra Deus não tirar nosso chão. E daí a vida virou. De novo. Mas assim, você virar, indo pra Europa, expatriado. Tudo pago. Tudo pago, então. É outra história, né? Tem 1000 histórias ali. Quando a gente foi pra França,
O Eduardo foi 2 meses antes Uhum. pra escolher a casa. Daí um dia ele me ligou e falou assim, olha, do jeito que eu acho que você vai querer, não tem nada. Uhum. Assim, eu queria uma casa clara, eu queria que tivesse papel de parede, porque na época papel de parede Era não é que nem um- hoje. Eu não quero. Só show de horror. Eu falei, não quero isso. Eu via assim. Aquelas coisas, cara de sofá de casa de vó, né? Na parede. Assim. Isso, exato, alguém me entende. Daí eu fiz uma listinha. Você Aí- procura casas assim, ó. Daí o Eduardo, ele falou, olha, acho que daí o que você quer, Uhum. Não vai ter. não vai rolar. Daí eu fui ficar 1 mês lá, pra depois voltar pro Brasil e Depois ir de pra vez. depois ir de vez. E daí quando eu fui, ele tinha falado, não, mas eu já fiz a listinha. Uhum. A primeira casa que eu entrei, ela era exatamente a minha lista. Só que o preço não era, porque eu não pus preço, eu só tinha pedido pra Deus. A única coisa que não era na minha lista, porque eu nunca imaginei que não teria, nem pensei em pôr na lista, de colocar uma pia dentro do lugar que tem o banheiro, o vaso Normalmente sanitário. é fora, né? Mas, babei, não sabia. O resto era tudo que eu pedi. Só que daí ele falou assim, só que você tá fora do Muito nosso engraçado o orçamento. Eduardo matando um monte de pernilongo. Eles estão me comendo. Daí a gente teve uma casa. Daí a gente viu essa primeira, tá. Daí eu falei pra ele, não, se a primeira já é do jeito que eu quero, vai ter outras. Nossa, as outras. Teve uma que o corretor não foi. Na hora que a gente parou na frente, eu falei, não, esse corretor não pode chegar. Ele não pode chegar porque eu não quero nem... Eu tinha até medo de entrar na casa. Uma vielazinha, lugar escuro. Daí o corretor não apareceu, a gente foi embora correndo. Foi ótimo. Tá, daí a gente chegou pro chefe dele. Ele falou, né? Ele falou, ó, a qualidade que a gente tem no Brasil, a Lu tem o salário dela, eu tenho o meu, assim, não dá pra gente pagar. Sim. E eu também não vou trazer a Lu pra cá pra ficar com uma coisa menor, porque a ideia era a gente ia pagar, né, a casa e tal. Daí o chefe dele falou, não, vocês têm que ter outra coisa, outra visão, e vocês têm que ir pra uma cidade maior, porque a cidade não tinha nada. Daí falou pra, acho que era Angers, onde que a gente... Angers, né? Falou assim, não, vai, daí o Eduardo... Não, fomos pra outra. Fomos pra Rouen, fomos pra Mas, outra cidade grande. Lá. África? Não Vocês sei. foram procurando umas cidades maiores. Mas né? a gente tava em uma, e Uma nessa... que tivesse Universidade. universidade pra não poder estudar. Ah, legal. Daí, eu queria ficar na cidadezinha, virar dona de casa e mudar. Eu fui porque eu queria mudar de vida. Aham. Que eu tava muito certa. Daí a gente foi pra uma outra, eu não lembro. Não, é que veio aquele senhor de Angers pra acompanhar a gente. Descoladérrimo, gente boa, não sei o que. Daí ele levou a cidade linda, com um castelo no meio da cidade. Eu já me vi ali. Nossa, tudo que eu tinha pensado que eu ia reduzir minha vida, eu já não me via mais nem dentro de casa. Aham. Não precisa ser casa, pode ser apartamento, porque aqui. Daí, no final do dia, que eu já tava mudando, não era Angers, é porque ele veio de Angers. Ele Mas mora... a gente foi pra lá também. O castelo que tinha era em Angers. Ah, sei lá. Mas a gente pegou no final do dia, que minha cabeça já tinha feito tchum, a gente foi pra um café. E um pouco depois que eu perdi o bebê, a minha cunhada engravidou. A cunhada casada com o irmão do Eduardo. E a gente tava no café e a gente recebeu uma ligação que ela tinha perdido o bebê. Daí caiu, sabe assim, a ficha Acabou caiu. tudo. Eu fui pro banheiro e tive um sangramento. Assim, o que você tá... Você vem pra mudar de vida e... Daí veio, assim, tudo. Foi muito, muito forte aqui. E daí ele chegou pro chefe e falou, não, a gente não dá. Daí falou, a casa, a Lu quer ficar nessa cidade mesmo e tal. Daí ele bancou a casa. Ele falou assim, não, então eu vou pagar o aluguel dessa casa. A única que estava nos seus requisitos. Não, já cabia tudo, eu já me via morando ali.
Tá, daí depois, mesma coisa, a gente mudou pra Espanha. Quando a gente foi mudar pra Espanha, ele tinha que trabalhar no sul da Espanha, ele falou, eu vou te deixar, sem falar espanhol, detalhe. Eu com 6 meses de gravidez, 6 para 7 meses de gravidez, ele me deixou em Alcalá de Henares pra eu procurar imobiliária sozinha, e daí quando ele chegasse, ele ia ver as casas comigo. Aí o cara começou a falar, e eu falando o que eu queria daí diferente, eu queria que fosse apartamento grande, ensolarado, com uma área de lazer boa, porque eu ia estar com o bebê, eu me imaginei, eu não sabia quanto tempo ia ficar na Espanha, eu achei que ia ficar uns 5 meses, 6 meses. Falei, eu quero um lugar que eu fique eu e meu filho, que a gente... Tranquilo. Também eu com a minha listinha, a primeira vez a lista deu certo, daí... Só que eu não coloquei o orçamento de novo. E na cabeça... Da primeira vez deu certo, não pôr orçamento, vou pôr de novo. Era 960 euros na França. Nossa, é coisa, hein? Daí... que não pode. Mudar pra real. Mas era 960 euros o aluguel na França. Daí, o lugar que eu fui, falei... era 1.300. Daí eu falei pro Eduardo que ele tinha falado de um lugar e tal. Quando ele veio, eu falei, não, que não sei o que. Eu falei, não, a gente marcou e a gente vai ver. A gente só vai ver. Mas, né, a gente chegou lá, você entra assim, era um primeiro andar, era todo apartamento, daí tem uma escada, era um duplex. Quando você olha assim pra escada, você já vê o sol entrando, que tinham 3 claraboias grandes. Era assim. tudo que você queria. Daí, tudo que ele tinha reclamado de eu escolher de visitar aquele apartamento, na hora que ele falou, não, pensando bem, porque a gente no Brasil pagaria o condomínio, daria mais ou menos valor. Eu falei, não, se for pra ser esse, não vai ter preço, porque Deus deu outro, tá na minha lista. Daí o chefe dele bancou. De novo. Bancou a diferença dos 1.300, de 960 para 1.300. E é um super apartamento, assim. Eu falo, a gente era rica e não sabia, né? Então a gente tinha uma vida, assim, que tinha um apartamento, tinha um carro bom, tinha telefone e uma passagem para vir pro Brasil para cada uma vez por ano. Que... É um sonho, né? Então, daí a gente chegou aqui e pede para tirar o chão, daí tirou. Que foi ótimo. Eu acho que mudou muito mais. Mudou muita Mas vocês coisa. voltaram com vontade de mudar mesmo? Alguma coisa? Porque foi logo depois que vocês voltaram, né? É que a fábrica, quando ele voltou, assim, a pessoa que seria abaixo dele tinha virado o diretor da fábrica. Então, eu acho que tinha um certo receio, assim, se ele volta... dos cargos, né? E daí tiveram um problema com o Dadá e ele tava achando que era injustiça, enfim. É porque eles trabalhavam na mesma empresa, né? O Dadá veio por causa, por causa dele. E daí a gente achou que não era legal e a vida foi mudando e... É porque essa é uma oração muito perigosa de se fazer. Por isso que até hoje a gente não tem chão. Perdemos o chão e nunca mais encontramos. Estamos nas nuvens. Olha, é uma oração que eu acho que ninguém pode fazer. Assim, não é pra fazer. Não. Você não recomenda? Nem um pouco. Eu não recomendo mesmo. É um assim. Realmente tá. Assim, não reclamo. Não vou reclamar. Tudo dá graças. Mas assim, nem tudo dá pra achar graça. Só pra dar graça, entendeu? Hoje você olha e você consegue contar pelo menos com bom humor, mas na época foi difícil, né? É que a gente vai vivendo, né? Isso que eu ia falar. Sim. Foi. Não, se ele te arrancasse o tapete direto, ia ser mais difícil, mas assim. A gente vai sentindo, sabe? O tapete. Deus não arrancou o chão de uma vez, né? Assim. Caindo, vai rolando. Por exemplo, a questão financeira lá falava assim: vamos na FINAC. Tá precisando de uma impressora. Daí compra uma impressora. Alguma coisa assim. Não é assim. Junta aqui, sabe? Não, era uma igual coisa... hoje, né? Economiza 3 meses pra comprar uma calça.
É que eu acho que também assim, quando eu saí do Brasil, eu muito nova, eu tinha, por exemplo, eu lembro curso de férias que todo mundo colocava dinheiro escondido dentro da calça e eu tinha cheque, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu tinha uma independênciazinha. Mas você já trabalhava na escola de música? 14? Com 14. Carteira assinada com 14 anos. E daí, lá, eu fui de esposa, então eu também não conseguia pegar o salário dele e sair gastando. O que eu comprava pra mim, eu pegava ponto do supermercado. Ah, porque lá tem essas coisas, né? Tipo, com funciona. pontos. E funciona. Super né? funciona. Então, roupa minha era de supermercado, era coisa assim. Outra que eu assinei um papel que eu não podia ter salário. Pra sair rápido o meu visto. Entendi. Então, minha casa ganhava flor, ganhava pão, ganhava brinquedo, mas Salário não. salário não. Então, é difícil também ficar pegando, porque eu falo, o salário é nosso, porque eu tô ajudando ele a ganhar o salário, mas não é assim. Não é, na cabeça da gente, não é. Foi ótimo, foi um tratamento bem... Foi bom pra quando voltasse tá mais tranquilo. Mas a gente não pode reclamar de nada, né? Acho que tudo aconteceu. Aqui, eu gosto disso aqui. Quando realmente a gente... Deixa eu voltar aí pra não perder o microfone. É que você não vai dar pra ouvir. Não, quando a gente perdeu o chão, o sonho da minha mãe é que a gente viesse pra essa casa e ter que pôr apartamento. E daí... Eu lembro quando minha mãe falou assim, esse aqui é um versículo do Ursinho Pooh, que tava no livrinho do Ursinho Pooh, né? Agora compreendi, tudo aconteceu a fim de que aquilo ocorresse e aquilo ocorreu para que isso fosse possível. E eu acho que assim, hoje a gente tá aqui em função de tudo, toda a nossa história, né? E é ótimo. Eu só atravessar a rua pra trabalhar. E quando você voltou, você já voltou direto pra escola de música? Como é que foi? Eu não lembro. Acho que você já me contou isso, mas eu não lembro. Não, na verdade, eu não queria voltar. Eu ia ficar... Gostou da vida de esposa? Não é isso. Eu queria... Eu nunca quis delegar o Luca. Entendi. Tudo que era... Acho que o mais difícil de ser mãe, assim, principalmente no meu caso, porque eu já sabia muita teoria, e você colocar a teoria na prática. Então, por exemplo, na Espanha, demora para escurecer. Então, para mim, ele tinha que jantar determinada hora e tinha que dormir cedo. E o horário que eu tirava ele da piscina à tarde, por exemplo, que a gente tinha piscina lá, às 5:30, para ele jantar às 6, era o horário que as pessoas estavam descendo para a piscina. Então, assim, você ir contra tudo, né? E eu falava, não, até os 3 anos eu quero ficar com meu filho. E a gente voltou, ele tinha 2. E daí a minha mãe, não, porque a escola. Daí eu falei, não quero de cara assumir nada. Daí eles continuaram dando aula, só que daí, na primeira semana que eu tava aqui, minha mãe caiu na rua. E machucou a perna. Eu falei, não, eu desço pra ajudar a senhora. Aí a professora foi embora, né? Enfim. Não, e assim, eu desço pra ajudar a senhora, a perna dela não sarou, entendeu? É isso. E eu lembro, inclusive foi a turma do João Rafael da Cindy, que ele era bem pequenininho, né? Porque ele regulou com o Luca. E eu achei que eles fizessem aula sozinhos, eles faziam aula com pais, por exemplo. Aí eu entrei, chamei, ele entrou com aula comigo. Depois que eu descobri que os pais não estavam mais dentro da sala de aula, porque realmente minha mãe caiu, eu atravessei a rua e falei, não, eu dou aula no lugar. Vi o plano de aula, só que eu tirei os pais assim da sala de aula, sem avisar ninguém, e eles ficaram ótimos, né? Porque todo mundo querendo me bater depois. Mas daí a minha mãe passou a escola pro meu nome. Ela saiu da sociedade, passou... Logo depois que eles voltaram? Ela falou, toma que o filho é teu, assim. Já foi, agora voltou. Daí ela passou pro meu nome e pro nome das minhas irmãs e saiu da sociedade. Mas ainda Mas ela assim, continuou trabalhando lá ou não? Ela tinha alguns alunos de piano.
Mas na educação musical não, porque ela já não estava na educação musical há bastante tempo, voltou essa fase e depois parou. Mas daí eu ainda fiquei um tempinho mais coordenando. E daí depois teve uma moça que trabalhava comigo, que era meu carro-chefe, assim, e ela recebeu um convite para trabalhar numa escola regular e os filhos teriam bolsa. E daí ela foi daí era você e não, e assim, entre fazer coordenação e dar aula, tem comparação. Eu gosto de sala de aula. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Eu gosto disso. Daí eu voltei e fiquei. Tô aqui. Não, eu gosto. Eu acho bacana isso, assim, essa parte de formação de professores que eu dou. Eu gosto muito de tudo isso. Mas se eu tiver que escolher, é sala de aula. Mas né? querendo ou não, é um tipo de sala de aula também, né? Ah, mas é muito diferente. Ah, sim, mas... Não, é muito diferente. Você dá aula pro cotoco que olha pra sua cara e você vê que tá apaixonado por você. É muito bom. E assim, a resposta é muito linda, né? A criança te responde com leveza, com verdade. Né? Até quando chega e fala assim, tá linda essa roupa, Lu, mas esse branquinho aqui do seu cabelo parece que você tá velhinha. Não precisava, mas obrigada. Não, eu amo. Acho, sim. É espontâneo, né? Da Não, criança é daquela idade. verdadeiro, sabe? É verdade. Eu acho que isso que tem que acontecer mesmo. É gostoso isso, né? Não tem melindre, não tem vaidade. É muito melhor, né? Eu acho. Eu concordo. Eu acho. E Du, como que chegou o tênis? Já que a Lu contou tudo? Da parte dela. O tênis foi por causa dela, na verdade. Ah, é? É, porque por causa da cirurgia que ela fez, Qual das? não sei qual das, mas o médico recomendou que ela jogasse tênis. Não, foi o contrário. Eu comecei a jogar tênis porque eu dava aula pra filha da Flávia. E quando eu tava jogando tênis, eu terminava de jogar, ia pro banheiro e tinha infecção urinária. O movimento do tênis Olha só. e daí, assim, foi muito repetitivo isso. E daí eu fui com um urologista e eu descobri que eu tava com cisto de 9 centímetros. E na hora que eu jogava o tênis, ele empurrava, ele pressionava a bexiga. E a primeira cirurgia eu fui operada às pressas. E a recuperação foi maior que a cesárea, né? Porque foi aberta, não sabia o que era. E daí eu tava com a raquete, com a professora, não sei o quê, e sem poder jogar. E aí eu comecei a jogar. Aí virou professor. Não, Da Lu. não, que ela parou de vez. Ah, você parou daí. E ele pegou o equipamento e entendi. começou a E eu fazer. continuei, aí eu fiz aula, pratiquei. Normal. Ah, e na faculdade você jogava beisebol, né? Que não tinha em Jundiaí. Nossa, no Brasil é difícil, né? Não tinha aqui. ok. Daí eu lembro a sua tia que falando pra você que ia ser legal. A Kyoko. Ela falava assim, não, vai jogar tênis, não tem o... Acho que você ficou meio assim, daí você acabou indo. E na verdade, quando o Luca começou a jogar tênis, desde os 4 anos, segundo a Edmeia, eu não lembro disso. Sim. Eu fiquei interessado em saber mais sobre o tênis, não só praticar. E comecei a participar de curso de formação de treinadores, de iniciantes, depois intermediários e avançados. Eu fui por curiosidade. E aí depois da pandemia, então só jogando, brincando, treinando. Aí quando o Luca começou eu parei por causa do chão que saiu. Então ou era ele, né, ou era só ele. Então aí eu parei. E depois quando o Luca passou por uma academia, teve a pandemia e um pouquinho antes da pandemia eu comecei a trocar bola com o dono da quadra. E aí a pandemia veio, a gente parou, a gente depois voltou, era só nós dois, a academia estava fechada.
ela fez, passou aquele período de isolamento, a academia perdeu 2 professores, porque eles foram para outros lugares onde estavam abertas, né? E ela fez o convite, você não quer dar aula aqui comigo? Quero, né? Tô desempregado, né? É uma outra maneira de ter o chão de volta. Aí, e já tinha os cursos feitos, né? Só por curiosidade, e foi muito bom, porque isso me deu embasamento para começar a dar aula. Porque, na verdade, ela falou, entra aqui comigo na quadra, ela entrou em 2, 3 aulas, tchau, se vira. Já fiz minha parte, agora você. E ela foi entregando os alunos, então foi que meio que dado, né? Meio que eu nem pedi. Deus tirou o chão, mas foi dando uns... Ele sempre quis fazer educação física. Ah, é? Ainda não descartou. Ainda não descartou. Sempre quis. Então, tênis veio por causa disso. Um acaso, né, que juntou com a curiosidade de saber mais. Muito bom. Mas não é mais que um hobby, né? Sim. Porque não sustenta, o tênis não é mais momento de... Foi nesse momento que eu chamei também alguns amigos, né, para ser cobaia, né? Amigos da igreja. Aluno cobaia, né? E eles hoje estão muito bem. Continuaram. Continuam, né? A jogar. Estão competindo mesmo. Então, através desses amigos que incentivaram outros alunos novos. Mas hoje não é prioridade. Hoje a prioridade é a psicologia. Né? E juntar no futuro a psicologia com o esporte. Né? É o curso que estou fazendo. Psicologia do esporte. Muito bom. Não sei, não tem nada planejado, mas... Deus já tirou o chão mesmo, né? Mas o foco é psicologia. É a van. A van. Esse é o foco. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não, acho que não. A vida é cheia de aventuras. Essa é a vida com o Senhor, né? No fim das contas é isso. Falar que é monótona. Tá vivendo errado. Talvez precisa reconverter. Quando o Luca nasceu, deu aquelas lembrancinhas, né? De maternidade, né? A gente não teve visita, então, que a gente tava lá. Mas eu lembro que eu fiz um marcadorzinho de livro? Marca-página? E que essa era a minha oração pra vida dele, que pra mim até hoje é muito verdade. Que eu mandei fazer um carimbo com um bonequinho, que todo mundo falava que era um naguminho lá. E falando assim, Senhor, que o Senhor faça que minha vida seja que nem uma flauta de bambu, simples e reta, para que o Senhor encha de música. Ai, que lindo. Eu acho que eu já vi isso. Aquela vez que a gente tava vendo foto. Você me mostrou, acho que esse marca-página. Não sei. Porque mas assim, pra mim é isso, sabe? Acho que não é grandes coisas, mas assim, é simples, é reto e que ele faça, né? Eu acho que isso fala muito da história de vocês também, que vocês contaram aqui. Foi simples, mas o Senhor tava ali, tocando a música dele. Sim. Mas é isso. Muito bom. Obrigada. Obrigado a você. A gente aqui agradece. Eu não sei se vai interessar pra muita gente ouvir isso. Olha, ficou com quase 1h30. Então, se as pessoas ouvirem, então elas vão ouvir 1h30. Dá um filme. Um filme. Então tá bom. Beijo, tchau. Tchau.